Olá pessoal, o professor Ferrari aqui, a convite do Gabriel para fazer com vocês uma breve revisão de história para a prova da UP. Selecionei 3 questões aí bem clássicas da UP, bem no estilo que a UP gosta, que são umas questões meio curtas, mas que às vezes pegam alguns conceitos que podem não complicar, vamos dizer assim, né? Mas que podem confundir um pouco a cabeça do aluno, tá? Peguei principalmente aí dos anos de 2020 e 2021, que são algumas provas mais próximas, não são tão antigas, mas também não são as mais recentes, porque às vezes então alguns assuntos eles podem voltar a aparecer, beleza? Então vejam essa aqui, ó. A evolução do pensamento grego, já vamos começar a marcar aquilo que a gente pode se localizar, né? Rumo à concepção de um Deus único, foi sem dúvida retardada em muito pelo particularismo religioso das cidades. Aí nós temos essa frase do Fernand Braudel, que é um dos grandes historiadores do século XX. O que o Braudel está falando aqui pra gente, gente? Olha só. A evolução do pensamento grego rumo à concepção de um Deus único. Ou seja, os gregos eles poderiam, quem sabe, chegar a uma concepção monoteísta, né? Tanto que a gente vê algumas discussões sobre isso, por exemplo, em Aristóteles, quando ele pensa lá no imóvel motor, no motor primeiro, aquela coisa toda, mas enfim. Só que essa evolução foi o quê? Foi retardada em muito pelo particularismo religioso das cidades. O que ele está querendo dizer com particularismo religioso das cidades, gente? Vamos lembrar como que era a política no mundo grego. A Grécia, ela era dividida nas polis, certo? Tanto que sempre que eu vou dar aula de Grécia, eu brinco assim com os meus alunos. Gente, me digam um rei da Grécia, me digam um governante, um imperador da Grécia. Aí eles falam uns nomes assim, até falam, por exemplo, Péricles, mas Péricles era de Atenas. Leônidas era de Esparta, tá? Aí falam no Alexandre o Grande, mas o Alexandre o Grande era macedônico, né? Que o pai dele invadiu a Grécia. Grécia clássica, Grécia antiga, não teve um governante. Por quê? Porque ela não tinha unidade política. Vamos lembrar que o conceito de polis, ou o conceito de cidade, estado, quer dizer exatamente que cada cidade tinha a sua própria autonomia política, certo? E, consequentemente, os seus próprios costumes e cultura e economia e assim por diante, tá? Então veja aqui agora o nosso enunciado. Tratado pelo autor como traço evolutivo no contexto da Grécia Antiga, o monoteísmo encontrou um obstáculo representado pela vinculação entre geografia e isolamento. As polis gregas, elas eram isoladas? Não, ao contrário, elas tinham muito contato uma com a outra, aquela coisa toda, então isso não cabe, tá? Pensamento e razão. Pensamento e razão são quase sinônimos, né, gente? E vamos lembrar que por mais que a filosofia grega ela privilegiasse o uso da razão, aquela coisa toda, mas privilégio do uso da razão não é sinônimo de ateísmo no mundo grego. Sócrates, Platão, Aristóteles, todos eles estão falando nos deuses ao mesmo tempo que falam em filosofia, tá? A ideia da razão, ela desmonta a mitologia, mas não necessariamente a religiosidade. Cuidar com isso, tá? Então essa aqui também tá fora. A democracia e a tolerância. Vejam, a gente está falando de Grécia como um todo, né? A democracia foi em Atenas, tá? Mas vamos dizer assim, a tolerância, essa aqui quase engana, né? Porque você pensa, né, tolerância, porque é tolerância religiosa com vários deuses, aquela coisa toda, mas não tem uma explicação por conta disso, tá? E até como eu falei para vocês, a ideia de democracia ela é focada numa das polis. A guerra e a idolatria. Idolatria é o nome pejorativo que nós damos a quando um povo adora outros deuses, tá? Então, por exemplo, se um povo adora o deus A, o outro povo adora o deus B. Então, o povo do deus A vai chamar o povo do deus B de idólatras e vão entrar em guerra, certo? No mundo grego não havia isso, né? No mundo grego não é que os atenienses, que eram adoradores lá da deusa Atena, eles não odiavam outra cidade por causa do deus deles, tá? Eles tinham outros processos, né? Então não era idolatria que existia, a visão idolátrica que existia no mundo grego, tá? E aí sobrou pra gente a letra E, né? Ó, é vinculado entre o quê? O político e o sagrado. As polis, ao mesmo tempo que elas tinham autonomia política, né, onde cada uma tinha o seu próprio modelo de governo, escolhia seus próprios representantes ou escolhia sua linhagem, o que quer que seja, também tinham uma autonomia religiosa. E geralmente uma cidade, ela adorava um deus diferente da outra cidade. Só que esses deuses conviviam todos no mesmo panteão,
tá? Então, quando se vincula a ideia de político e sagrado, tá? É exatamente que nós temos essa diferenciação aí, porque cada cidade vai ficar com o seu Deus, vai defender o seu Deus, vai querer o seu Deus, porque obedecer àquele Deus era um reflexo da sua organização política. Então, se eles eram, vamos dizer assim, autônomos politicamente, eles indiretamente eram autônomos religiosamente também, beleza? Nossa segunda questão. Peguei agora sobre Brasil colônia, mas que pega um pouco de história regional, tá? Olhem só. Um tropeiro, então vamos lembrar lá das tropas, né? As tropas que levavam gado, mula e mercadorias ao longo da colônia inteira, basicamente, né? Deveria ter à disposição, em qualquer localidade a que chegasse, cavalos para troca, um prato de comida e uma cama para repouso. Né? Porque eles viajavam muito, imagina, os caras cruzavam às vezes uma distância como se fosse hoje do Rio Grande do Sul às Minas Gerais, por exemplo, tá? Então, né, precisavam, né, trocar cavalos, comer, descansar, dormir e assim por diante. Com frequência, os tropeiros possuíam parentes e compadres pela longa extensão das diferentes variantes dos caminhos das tropas, né? Porque conforme eles iam viajando, às vezes um compadre que não tinha terra no lugar onde eles moravam achava um bom pedaço de terra para estabelecer uma pequena propriedade, ia ficando, e assim, inclusive, vão sendo fundadas muitas das cidades do interior do Brasil, especialmente ali, né? Não só, mas especialmente aqui no interior do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, região das Minas Gerais, como já falei, e assim por diante, tá? Então aqui, ó, analisando o papel do tropeirismo na região contestada entre os estados de Paraná e Santa Catarina. Ó, agora ele tá definindo, regionalizando a questão, tá falando entre Paraná e Santa Catarina, tá? Na transição do século XIX ao XX, não é mais nem colônia, já é ali o contexto do Império e passagem para a República, mas que ainda existia, claro, essas rotas, né, que só vão ser substituídas efetivamente no século XX, com a implantação de rodovias, estradas de ferro e assim por diante. Então, nesse texto, o autor destaca a associação, tá, entre... Cuidem com essa questão e com esse tipo de questão. Por quê? Porque traz algumas falsas verdadeiras ou alguns detratores, vamos colocar assim, tá? Porque quando a gente pensa em tropeiros, a gente pensa em ocupação territorial? Sim, a gente pensa. Em vínculos de clientelismo? Não. Porque o que era o clientelismo, gente? O clientelismo era a troca de favores entre uma pessoa de um cargo alto e uma pessoa, vamos dizer assim, de uma classe mais baixa. Como se fosse uma venda de votos, um suborno ou alguma coisa assim. Nesse texto ali, tá falando do quê? De tropeiros. Então, quando um tropeiro, trompeiro não, né? Quando um tropeiro parava na casa de um parente, de um compadre, era uma relação do quê? Era uma relação de igual para igual, né? Eles eram pessoas iguais, ninguém tinha um posto de comando que pudesse exigir um favor do outro, tá? Ela é um detrator, tá? Porque dá a falsa impressão, mas não é, né? Letra B, atividade econômica e laços de sociabilidade. Os tropeiros, eles eram atividade econômica? Eram, fechou. Existem aqui laços de sociabilidade? Ó, possuíam parentes e compadres. Existem, então fechou, ó, tá? A princípio, fica a letra B. Vamos ver as demais. Precariedade laboral e ausência do Estado. Faz sentido? Faz, mas faz sentido se eu não analisar o contexto como um todo, porque o texto aqui, ó, gente, o texto tá falando sobre a ausência do Estado? Tá falando que as condições eram ruins? Não. As condições eram ruins? Eram. O Estado, ele era presente? Não, não era. Mas não é sobre isso que o texto está falando. Uma questão, ó, estilo Enem, isso aqui, tá? Então também tá errada, né, a letra C. Monopólio comercial e prática do nepotismo. Muita gente vai reto aqui, ó. Porque tá falando de parentes, né? Ó, tá falando de parentes, eu vou no nepotismo, porque nepotismo é empregar parente. Esses caras aqui tá falando de emprego, tá? Eles empregavam uns aos outros. E outra coisa, gente, o nepotismo, quando nós usamos esse termo, ele tá ligado, geralmente, tá, a questões de governo. Quando, por exemplo, se um presidente coloca o seu filho como ministro, por exemplo, ou como secretário, né, num cargo comissionado, tá? Isso é nepotismo. Agora, relações de família, eu vou viajar e eu vou dormir lá, vou viajar para um lugar, eu vou dormir 2 dias na casa do meu primo. Quem nunca fez isso na vida? Tá? Você tem um primo que mora em algum lugar, gente que tem primo no exterior, por exemplo, vou viajar, vou ficar 2 dias no meu primo. Não, isso é nepotismo. Isso não é nepotismo.
Tá? Olha só, gente, isso é muito mais laço de sociabilidade do que de nepotismo, tá? Outra coisa, os tropeiros tinham um monopólio comercial? Não, existiam vários diversos tropeiros que passavam por aquelas rotas e não era um monopólio também, tá? Os dois estão errados, né? Atraso cultural. Essa aqui já começou errada, né? Como é que eu posso dizer que uma cultura é atrasada em relação a outra? Não era atraso cultural, era como o modelo econômico e cultural ali se desenvolveu, então não tem nada de atraso, tá? E relações de mandonismo. Novamente, é quase a mesma coisa que o clientelismo. Aqui no texto, tá? O dos tropeiros, os parentes, existe uma hierarquia entre eles, ó. Esse aqui manda nesse aqui. Claro que não. Tá? Então não tem nada de mandonismo também, nem atraso cultural, nem mandonismo. Ficou para a gente a letra B de bola. Estão vendo? Só que, novamente, tá? Essa questão aqui, que é um tipo de questão que é o P gosta, que é uma questão estilo Enem, como nós chamamos, né? Cheio de detratores, cheio de conceitos que podem levar a enganar, tá? Eu ainda considero a A o detrator maior, né? A A, ela engana um pouco mais, certo? Agora, o nepotismo também pode levar a um engano, porque tá aqui bem clara a palavra parentes, tá? Mas daí cuidado, gente, cuidado com a precisão do termo, né? Nesse tipo de prova, nesse tipo de questão, você tem que tomar muito cuidado com o conhecimento da terminologia, beleza? Agora aqui nossa última questão também, ó. Tem um textinho ali, ó. 13 de maio, 1º de abril. Nessa história, negro não caiu. E viva zumbi. Entoado por mulheres vestidas de branco, tocando seus tambores, o verso marca a lavagem anual da escadaria Dom Orione, no Bexiga, em São Paulo, todo dia 13 de maio. O que é o 13 de maio, gente? 13 de maio é a data da assinatura da Lei Áurea, aquela que acabou formalmente com a escravidão no Brasil, tá? Tanto que eles falam, ó, 13 de maio, 1º de abril. O que é o 1º de abril? Dia da mentira. Então, ó, 13 de maio, dia da mentira. Nessa história, negro não caiu e viva zumbi, tá? Então aqui tem muito a ver com a discussão sobre os conflitos de memória que existe entre o 13 de maio e o 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, tá? Cuidar um pouco com isso aqui, né? Porque o Dia da Consciência Negra é criado exatamente com qual intuito? Com o intuito de comemorar, né? Vamos dizer assim, comemorar no sentido de trazer à memória o papel dos negros na abolição da escravidão, né? Porque tem toda essa discussão. Peraí, a escravidão ela acabou simplesmente porque Dona Isabel, num ato de bondade, deu uma canetada ou porque houve toda uma luta que se instalou desde os princípios da escravidão no Brasil, né? Então, é esse tipo de discussão, tá? Tanto que vejam aqui, ó, o evento descrito no texto aqui em cima, demonstra a atuação de um movimento social que visa. Qual que é a intenção desse movimento social com essa frase e com esses processos como um todo, tá? Então outra coisa aqui, ó, mulheres vestidas de branco, tocando seus tambores, né? Então ligados ali a cultos e ritos afro e aquela coisa toda, tá? Letra A. Salientar a insuficiência da Lei Áurea como mecanismo de inclusão social. Opa, olha só, tá? A Lei Áurea, gente, ela acabou com a escravidão. Beleza, acabou. Isso é fato, tá? Mas ela foi um mecanismo de inclusão social? Não, não foi. Porque os negros estavam libertos. E aí? O que a gente faz com eles que nunca tiveram acesso a uma educação formal, não tiveram acesso à qualificação, não tinham casa, não tinham comida, não tinha nada? Não foi feito nada. Estão soltos pelo mundo, no caso, soltos pelo Brasil, né? E eles que se virem, tá? Então não existe uma inclusão social. E olha aqui, ó, salientar a insuficiência da Lei Áurea como mecanismo. A princípio, a A parece bacana. Vamos ver as demais aí. Denunciar o trabalho escravo como imanente na sociedade brasileira. Eles estão falando aqui sobre trabalho escravo, ó, o que é imanente, que ainda permanece, né? Então eles estão falando que ainda permanece o trabalho escravo? Não, não falam sobre isso, tá? Ah, mas existe o trabalho escravo, Ferrari existe? Não, tudo bem, mas tá falando sobre isso no texto? Não, não tá. Ó, reivindicar a democracia racial como dispositivo de reparação histórica. Eles estão falando sobre reparação histórica, eles estão falando sobre mecanismo, desculpem, sobre democracia racial? Não, também não está, tá? Outra coisa, existe democracia racial? Não, esse conceito aqui ele já está mais do que datado também, né? Letra D, defender a desobediência civil como estratégia de conduta política.
esse movimento social, ele está falando para desobedecer às leis? Ele está falando para desobedecer a polícia, desobedecer o governo? Não, não está falando sobre nada disso, tá? Então não tem nada a ver também com desobediência civil. Ó, incorporar a data cívica como expressão da cultura afrodescendente. Aqui é o detrator, tá? Olha o detrator. Por quê? Porque assim, ó, nós sabemos do 20 de novembro e do 13 de maio. Aqui é para ser um 5, né? Desculpem aqui, ó, tá? Ó, nós sabemos, certo? Só que eles estão falando, ó, a única data cívica que a gente tem no texto é o 13 de maio, certo? Eles querem incorporar essa data física como expressão da cultura afrodescendente? Não, ao contrário, eles estão criticando, tá vendo? Ó, 13 de maio é 1º de abril, 13 de maio é mentira, tá? Mas aí a gente tem que cuidar com o quê? A gente tem que cuidar com a interpretação dessa questão, exatamente por conta disso, tá? A E é o detrator e, claro, ficou então a letra A, porque eles vão dizer, olha, né, 13 de maio foi uma mentira, nessa história o negro não caiu, e viva Zumbi, tá? Dia 20 de novembro, né, dia de Zumbi dos Palmares, o dia da consciência negra, beleza? Então, por isso, ó, salientar a insuficiência da Lei Áurea como mecanismo de inclusão, né? Queridas e queridos, prova da UP, tá? Aparece, ela é bem diversa nos seus conteúdos, né? Tem lá bastante coisa, volta e meia, praticamente quase todos os anos tem Idade Média, tem Antiguidade Clássica, tem guerras mundiais, tem revoluções burguesas, Brasil colônia, tá? Ela é bem diversa, só que daí, o que vocês têm que cuidar sempre com ela? Vocês têm que cuidar sempre essa questão dos detratores, tá? E disso de ver qual que é a questão mais correta aí, entre aspas, certo? De resto, uma boa prova para vocês. Me sigam lá no Instagram também para dúvidas, quiserem mandar perguntas, aquela coisa toda, né? Tá ali no comecinho, @professor_Ferrari. Eu estou à disposição. E mais uma vez, obrigado aí ao Gabriel pelo convite. Tchau, gente!